Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o complexo Madonna prostituta, que é um conceito psicológico desenvolvido e introduzido por Sigmund Freud, que descreve uma dicotomia na forma como os homens heterossexuais tendem a categorizar as mulheres em dois arquétipos totalmente opostos. Primeiro arquétipo da Madonna, que significa mãe, virgem, ela é a mulher pura, respeitável, virtuosa e idealizada. E esse, esse adjetivo de idealizada é muito importante porque significa que os homens idealizam, criam expectativas e ela praticamente não pode ter defeitos. Então, acaba que não tem uma conexão também emocional com essa mulher. Eu acredito que tanto a mulher que está no arquétipo Madonna como o arquétipo prostituta, ambas ele não têm conexão emocional, porque homem heterossexual tem conexão homoafetiva, conexão emocional com outros homens. O segundo arquétipo, que é da prostituta, é a mulher sensual, sexualmente disponível, promíscua e por isso desvalorizada em termos de respeito e compromisso. Esse complexo cria um conflito interno nos homens, pois eles desejam e se sentem atraídos pela mulher sexualmente liberada, que seria a prostituta, mas só conseguem respeitar até certo ponto e considerar como digna de compromisso a mulher que se encaixa no arquétipo da Madonna, que eu acredito que isso também tem um pouco a ver com a síndrome de Édipo, que o Freud fala que a Madonna, ela é a mãe. É, quando os homens casam, eles veem a esposa como mãe agora. E é basicamente a paixão deles pela própria mãe. Isso está muito inerente na cultura do Japão, quando os homens se casam com suas esposas, deixam de ter relações, vejam elas como mãe, mãe tanto dos filhos como mãe deles mesmos, e em alguns casos deixam até mesmo de dormir juntos. Isso é algo da cultura deles mesmo. Ou seja, há uma dificuldade por parte desses homens de conciliar o desejo sexual com o respeito e o amor romântico, mas principalmente o compromisso emocional mesmo com essas mulheres. E Freud interpretava isso como uma divisão psíquica em que o homem tem dificuldade em associar a sexualidade à figura da mulher que ele ama e respeita. Ele pode amar uma mulher como uma mãe ou santa, mas sentir culpa e desconforto em desejá-la sexualmente. Enquanto com a prostituta, ele pode expressar seus desejos sem culpa, mas não consegue amá-la de verdade. Eu vou citar aqui alguns exemplos do dia a dia. Nos relacionamentos modernos, um homem pode desejar intensamente uma mulher, de forma aberta e ousada, mas hesitar em levá-la a sério para um relacionamento duradouro, considerando-a a não adequada para casar. Por isso que a gente vê tantos relacionamentos em que o homem só enrola, enrola e nunca assume realmente o relacionamento com a mulher. Passa anos, apenas usa e abusa dela até enjoar, mas não se casa, não forma família. Por outro lado, ele pode ter um relacionamento com uma mulher considerada correta e moralmente respeitável, mas sentir falta de desejo ou atração por ela, justamente por vê-la como uma figura idealizada ou materna, e acabam se decepcionando. Quando veem que essa mulher tem defeitos, tem desejos, e é como qualquer outra mulher. Esse é o problema de criar expectativas em relacionamento, mesmo fora desse complexo. Isso também se aplica a mulheres que criam expectativas sobre homens. E os padrões de julgamento feminino, isso é o segundo exemplo. Mulheres que se vestem de forma mais sensual ou que expressam sua sexualidade livremente são frequentemente rotuladas como vulgares ou não para casar. Isso é muito triste. É muito triste você colocar seres humanos categorizados em caixinhas, porque eles não se sentem realmente livres para serem quem são. Porque, afinal, apenas roupa ou apenas uma característica da pessoa em específico não a define como ser humano mesmo. Mulheres que mantêm um comportamento mais discreto, coberto e reservado são vistas como esposas ideais, mas podem ser julgadas como frias ou sem graça na cama. Muito engraçado um exemplo que eu vou trazer para vocês, que quem usa um pouquinho do TikTok vê que há bastante edits daquela Creuza da novela América, se eu não me engano, em que ela se faz de santa, de boa moça. Ela veste totalmente coberta, mangas longas, até o pescoço é fechado, mas ela é rotulada também. Ela se faz de boa moça, todo mundo considera ela uma santa, mas ela é totalmente depravada e imoral. E
O terceiro exemplo da vida real é a infidelidade. No quesito de infidelidade, alguns homens traem suas esposas com mulheres que são mais ousadas sexualmente, porque sentem que não podem satisfazer certos desejos com a mulher que respeitam e amam como esposa. Isso cria um ciclo de insatisfação tanto para o homem quanto para a parceira, porque eles não estão totalmente abertos. E o quarto exemplo é a condenação da sexualidade feminina. Bom, uma mulher que fala abertamente sobre sua sexualidade é julgada como fácil ou desrespeitável, enquanto o homem que age da mesma forma, fulano falou que pegou tantas, ele é visto como confiante, experiente, é o bonzão. A sexualidade feminina é vista como algo que deve ser controlado ou até mesmo silenciado para manter o status de respeitável. Isso cai muito, isso tem um peso grande para a mulher que está dentro do arquétipo da Madonna, em que ela aparentemente é fria, ela não liga para a sexualidade, mas ela tem desejos que precisam ser ouvidos e acaba sendo negligenciado por causa desse rótulo que coloca nela. Eu vou trazer alguns exemplos da ficção. Um exemplo bem básico, que eu acho que todo mundo vai conhecer, mesmo por alto, mesmo quem não conhece a história total, vai entender. Que é Batman, Mulher Gato e Rachel. O Bruce Wayne, que é o Batman, se sente dividido entre a Rachel Lewis, que é a Madonna, ela tá dentro do arquétipo, e a Selina Kyle, que é a mulher gato, que ela tá dentro do arquétipo da prostituta. A Rachel representa a estabilidade e o amor puro, enquanto Selina é a tentação, o desejo, o perigo, o errado. Bruce quer amar Rachel, mas sente uma forte atração por Selina. Ele não consegue integrar as duas em uma única mulher. Tem outro que é de um filme que se chama Scarface. Eu não conhecia. Na verdade, eu já conhecia, só que eu demorei muito pra assistir. Assisti recentemente. Não recomendo se você for sensível, que é o Tony Montana e a Elvira. O Tony, ele é obcecado pela Elvira. Ele literalmente idealiza ela como uma mulher perfeita. Ele é obcecado em protegê-la, em tê-la como um pertence, sabe? Ser o pertence como esposa dele, apenas um objeto que pertence a ele. E ele vê ela como mulher para casar, mas ao mesmo tempo sente um grande ciúme e desprezo pelo passado dela como mulher de outro homem. Ele deseja Elvira, mas sua visão dela como mulher já usada o impede de realmente respeitá-la como parceira. E o próximo, que eu acho que também é um clássico, é Pretty Woman, o filme Uma Linda Mulher. Edward se apaixona por Vivian, que ela realmente, literalmente era uma prostituta, mas só consegue levá-la a sério quando ele dá aquele banho de loja nela, quando ela realmente se veste melhor, se veste mais discretamente, de boa moça, começa a frequentar os lugares que ele frequenta e abandona a vida que ela tinha. Principalmente porque ela tem uma posição muito respeitável. Na verdade, ele. Ele que tinha uma posição muito respeitável na sociedade. Ele chegava a ter um pouco de vergonha dela, dava pra ver no filme. Então, ela tinha que também estar à altura dele. A transformação de Vivian para a esposa respeitável é essencial para que o relacionamento deles realmente funcionasse, realmente existisse. Mas afinal, qual é o impacto cultural e psicológico desse complexo? O complexo Madonna prostituta ainda é evidente na sociedade moderna de várias formas. Muitos homens sentem que não podem desejar sexualmente uma mulher que eles consideram respeitável, digna e de moral. Muitas mulheres que expressam sua sexualidade de forma livre são frequentemente julgadas ou consideradas não dignas de compromisso. Às vezes nem isso, nem precisam ser ativas realmente. Basta elas serem sim, elas serem livres, elas terem a própria vida, elas não estarem exatamente dentro do padrão Madonna, a mãe, a que cuida, que se sacrifica. Basta ela estar fora desse padrão que ela já está dentro desse arquétipo. Os homens já acham que podem vê-la dessa forma. E o pior é que a indústria do entretenimento, que é uma indústria dominada por homens, ou seja, eles botam muito da visão de mundo deles nesses filmes, reforça esses estereótipos com personagens femininas que ou são a garota para casar ou são a mulher fatal. O efeito disso é que as mulheres acabam sendo forçadas a se comportar de forma aceitável para serem vistas como dignas, enquanto a sexualidade masculina é normalizada e até celebrada. E não só em quesito sexual mesmo, mas até mesmo de comportamento. Você tem que agir de tal forma para ser respeitada.
O ruim desses estereótipos, dessas categorias que as mulheres são postas, é que elas não podem ser elas mesmas, terem liberdade de escolherem o que querem ser. O complexo Madonna prostituta é, em última análise, um reflexo de normas sociais patriarcais que separam o amor e o desejo e até mesmo impedem a mulher de ser humanizada. Homens que conseguem superar esse complexo aprendem a integrar o respeito e o desejo em uma única figura feminina, evitando até mesmo traições, aceitando que uma mulher pode ser ao mesmo tempo respeitável e ousada e digna de amor. O papel das mulheres na sociedade moderna está mudando. Cada vez mais mulheres recusam essa divisão e buscam sua própria liberdade e respeito ao mesmo tempo. E, concluindo, o complexo revela um conflito psíquico e cultural profundo, mostra como a mente masculina é deturpada. Mas, à medida que a sociedade avança para um modelo de igualdade e liberdade, essa dicotomia está sendo gradualmente desconstruída.